os brasileiros, se supercorta nos Estados Unidos também. Hoje a gente ainda vai falar por lá para saber das movimentações americanas. A expectativa do mercado é que o Banco Central mantenha essa taxa Selic no patamar atual de 15%. Esse é um recado claro e não tão bom para quem precisa financiar um carro, planejou ali no início do ano começar, puxa vida, esse ano, se Deus quiser, eu compro a minha casa, o apartamento. Pois é, o dinheiro está ficando caro, gente. Ou melhor, continua caro. É isso que é legal, né, Fernando? Acho que a oportunidade da gente mostrar para as pessoas que uma ação do Banco Central, ela é prática, é uma ação do dia a dia. Ou seja, quando ele define que a taxa de juros do país vai ficar em 15% ao ano, ele está dizendo que o crédito, ou seja, o dinheiro que a gente vai lá no banco buscar, quando eu quero financiar uma casa, quando eu quero comprar uma moto, um carro, ele vai continuar caro. Então, olhar para o Banco Central é entender que ele vai definir, inclusive, o acesso da gente. Às vezes, em um momento que ele vai pensar assim, peraí, o país não está bem o suficiente para a gente soltar tanto dinheiro na mão. Os Estados Unidos estão definindo provavelmente ficar em torno de 3,5% a taxa de juros. A gente está definindo 15%. Isso mostra o quê, gente? Primeiro, a disparidade, né? A diferença. Essa taxa de juros hoje lá é considerada alta. Essa é uma informação muito importante. Eles não estão acostumados com taxa de juros nesse patamar, com inflação. A gente está. Então, veja, nós estamos com uma taxa de juros quase 5 vezes acima da taxa de juros americana. Então, veja a importância da gente ter um país forte economicamente para a gente conseguir ter uma taxa de juros mais baixa, né? Um cenário ideal aí, Fernando, lembrando que quando a gente saiu do governo Michel Temer e entrou no governo Bolsonaro, a taxa de juros até ali antes da pandemia, ela chegou a 2% ao ano. Veja, é uma diferença de 13%. Então, o objetivo de um país deve ser olhar para isso e pensar, agora eu tenho uma inflação controlada, ou seja, tá legal, a economia está rodando bem e eu tenho uma taxa de juros mais baixa. O que isso reflete? Reflete nas pessoas que conseguem comprar sua própria casa, conseguem comprar um carro, fora aquele empréstimo que você fez e às vezes você não sabe, ele está atrelado, ele está ligado à taxa de juros do país. Então antes, subia só um pouquinho aquela parcela. De repente, nos últimos anos, você olhou e falou, meu Deus, essa parcela está muito alta. É por isso. Eu acho que é uma oportunidade super legal de quem está nos ouvindo entender o impacto que a taxa de juros tem na nossa vida, que a inflação tem na nossa vida. E, mais uma vez, como é importante ter um Banco Central autônomo, independente, que olha para o povo. Esse sim, né? O Banco Central não tem político lá regulando. Enquanto for assim, a gente tem esperança que ele vai funcionar bem. Mas tem muita pressão política, né? Porque a taxa de juros mexe com a economia, que mexe com o bolso, que mexe, em última análise, com o próprio voto. Só que se engessar num país que mostra bons índices, né? Estamos com crescimento do PIB, temos a inflação controlada, inclusive conseguimos aí no último mês colocar a inflação dentro da meta. E o Banco Central, ele é uma instituição que tem aí como intuito controlar a inflação, dentre algumas outras atividades, mas ele só tem para controlar a inflação uma única bala, que é o quê? Manter os juros num alto patamar quando necessário, né? Mexer na taxa de juros. Não, essa é a bala de prata. Essa é a bala de prata. Você segura, exato. Mas você não segura... é a única bala. Você está reduzindo o Banco Central como se ele só fizesse uma coisa. É a mesma coisa que você virar e falar assim... Não, o Banco Central tem outras. Uma pessoa que trabalha na cozinha, a única coisa que ela faz é acender o fogão. Não, peraí, pode ser importante que é aquilo que vai fazer a comida. Não, a bala de prata do Banco Central de segurar os juros a 15% num cenário econômico como o do Brasil atual, que tem a situação econômica estável em índices que... Aí basta puxar os índices aí que vocês vão ver todos. Puxar, porque a nossa inflação controlada, essa estabilidade. O PIB crescendo pelo 3º ano seguido, manter os juros a 15% é fazer com que rentistas continuem recebendo uma taxa elevadíssima de juros, que o governo continue sendo onerado, pagando os títulos públicos a 15%, e a população que precisa comprar uma casa, financiar um carro, como vocês bem citaram, com a economia travada, fica muito difícil. Os juros são uma consequência da irresponsabilidade fiscal em relação a este que você diz crescimento, Henrique, aqui. Esse crescimento é o PIB, são os índices. Mas veja que é porque ele analisa, o Banco Central analisa o curto, o médio e o longo prazo. Os juros é uma consequência do risco do endividamento, que está altíssimo no Brasil. Em torno de 80%. Não, e da irresponsabilidade em relação a fomentar consumo, fomentar medidas em relação a programas, as políticas mais populistas e não olhar para a conta, né? Ou seja, o Estado está se endividando.
endividando. Logo, isso gera esse risco. A partir disso, os juros acabam aumentando. E a consequência disso é que é ruim, sabe para quem? Para quem quer empreender. E depende dos juros para isso. É ruim, sim, para quem quer financiar uma casa. Mas qual o processo de correção disso? É não inventar medidas como arcabouço fiscal e ter medidas como o teto de gastos. Diminuir o gasto público, né? Diminuir em vez de aumentar. Você está falando do bom momento, mas para agora é minha vez. Não, tudo bem. Nós estamos falando aqui de um governo que bateu o recorde de arrecadação de impostos e taxas e, ao mesmo tempo, é isso aí, por favor, pode botar a musiquinha, porque isso aqui é brincadeira. Glauco, show! Bateu recorde de despesa pública. No mesmo momento que era para ter tranquilidade, que está arrecadando mais do que nunca, está gastando mais do que nunca. E está gastando com o quê? Lá, ó, distribuindo emenda parlamentar, fazendo joguinho político, porque é ano eleitoral. Então, chamar o Brasil, neste momento, de país estável economicamente, é rir na nossa cara, né, Henrique? Mas o Brasil é um país estável economicamente. Os números mostram isso. E essa questão de emendas parlamentares, nos últimos anos, de fato, o Congresso sequestrou o orçamento. Isso é problemático. A Jéssica citou aí gastos que seriam supostas medidas eleitoreiras, como Bolsa Família, coisas de assistencialismo. Eu não citei o Bolsa Família, Agora, mas essas políticas públicas são extremamente necessárias. E o gasto público hoje, com juros da dívida e com manutenção de grandes empresários que não pagam impostos muitas vezes, é muito maior do que o gasto que o Brasil tem com assistência dívida social. Que também é do governo, tá? Só para constar. Olha só, gente, eu estou perguntando o que vocês estão achando aí em casa, né? Sobre tudo que a gente discute aqui. Chegou um comentário interessante. A Camila Mattioli, obrigado, Camila, pelo comentário. Ela está dizendo, os juros do Japão estão a 0,75 e os japoneses estão reclamando que o cenário está muito ruim, enquanto aqui está pior do que esteve na pandemia. Essa é a opinião da Camila Mattioli. Não, e tem toda uma teoria da conspiração, né? Porque primeiro diziam assim, o juros está alto no Brasil porque o Roberto Campos Neto, ele não gosta do presidente Lula, ele está querendo boicotar, ele era o grande culpado. Nós vimos manifestações do Partido dos Trabalhadores, da agora ministra Gleisi Hoffmann, colocando ali palavras sobre Roberto Campos Neto, que foi indicado ao Banco Central por Jair Bolsonaro. E muitas coisas nesse caminho. Mas a maior taxa de juros não foi Roberto Campos Neto. Está sendo Galípolo. Por quê? Porque é uma questão técnica. E foi indicado por quem? Pelo presidente Lula. E também foi o número 2 de Haddad por muito tempo. Então, assim, é uma questão técnica. E aqui isso é até um elogio à indicação de Galípolo para o Banco Central. Porque ele está mantendo esta lógica técnica em relação aos juros. Ou seja, não tem favoritismo, né, Não tem favoritismo, é autonomia. É um dos órgãos mais, como eu posso dizer, que tem um olhar mais direcionado para onde está, porque não tem essa influência direta da política. Autonomia com pitaco de mercado financeiro não é autonomia. É defesa de interesse privado. Ele foi o presidente. Você vai dizer que o presidente agora é o quê? CEO de empresa? O nosso sonoplasta Glauco, eu sou o Gongo, e eu quero também soar um break para o pessoal da rádio.